Bom, galera, tá começando aqui mais um vídeo do Anime aí. Hoje eu trago pra vocês a morte do Capitão Marvel, uma história que há muito tempo eu queria trazer aqui pro canal. Pra quem não sabe, o Capitão Marvel ele era um dos mais poderosos heróis do universo Marvel, e sempre que tinha uma aventura cósmica ali contra o Thanos, a gente tinha ou o Adam Warlock, ou então o Capitão Marvel para poder enfrentar o Titã, porque eram os personagens muito poderosos que estavam além, né, do elenco terreno aqui que a gente tem, que estavam a nível de força do Thor, entre outros personagens mais poderosos. E esse vídeo eu decidi fazê-lo justamente por causa do que aconteceu com a versão cinematográfica de Marvel. Ah, porque trocaram o sexo do Marvel e tal. Não é só isso que aconteceu. O Capitão Marvel, ele não vai morrer numa batalha heróica, ele não vai morrer numa luta contra o Thanos, ele vai morrer de câncer. E quando a Marvel fez aquele Marvel daquele jeito, negligenciou o seu passado, eles deixaram para trás uma história que representaria mais representatividade do que a alternância de sexo personagem, porque a Capitã Marvel já é uma mulher empoderada e que não depende de nenhum homem para chegar aos seus objetivos. Ela agregaria para um determinado público? Sim. Mas as pessoas que estão numa batalha contra o câncer também se sentiriam representados com o Capitão Marvel, até porque a gente vê vários casos de pessoas que estão em estados terminais de vida e que os estúdios liberam a obra para assistirem. Se eu não me engano, até o Vingadores Guerra Infinita, o Ultimato, um dos dois, teve uma situação assim, de uma pessoa que estava em estado terminal e que pediu ao estúdio para assistir, mesmo que não estava terminado os efeitos especiais e tudo mais, e a pessoa foi assistir, não sei se foi no Liga da Justiça, um desses filmes teve uma situação dessa com uma pessoa que estava nesse estado terminal. E é justamente sobre isso que vai falar o Capitão Marvel. A história, ela começa mostrando um pouco do Capitão com o Rick Jones, né, que é a pessoa humana com que ele está entrelaçado. O Rick fica na Terra e o Capitão Marvel ele está vivendo numa zona negativa. E aí, quando ele tem os braceletes, quando o Rick bate esses braceletes, ele troca de lugar com o Capitão Marvel. E aí, as primeiras histórias do Capitão Marvel aqui são para enfrentar Thanos. E a gente tem o Thanos clássico, né? Vocês podem ver aqui que ele está fazendo isso pela morte, que é a motivação mais clássica do Thanos. E aqui eles não vão ter o Adam Warlock como parceiros. A pessoa que vai auxiliá-lo será aqui o Capitão Marvel, o nosso querido Marvel, que também, para quem não pegou ali, também faz uma brincadeirinha ali com o Superman, que o Superman ele era Kal-El, né? E aí o Marvel fica o Capitão Marvel. Aqui para nós ele é da raça Kree. E aqui nós também temos como curiosidade o Drax, o personagem clássico, né? Drax. Para quem quer saber qual que é, essa daqui é a coleção da Graphic Novels, que é da Salvat, tá? Ela é dividida em 2 capítulos, eu tô aqui só com a morte do Capitão Marvel, mas ela é a vida e morte do Capitão Marvel. Essa é a parte 2 que foca necessariamente nesse momento. A parte 1 apresenta muito mais quem ele é. Nós temos a primeira parte, esse grande embate entre o Thanos e o Capitão Marvel, para apresentar mais o personagem, né? Que é aquela coisa como é vida e morte, as batalhas contra o Thanos fazem parte da vida dele, e é importante de saber a ligação que ele tem com o Thanos, porque vai contextualizar com o final do quadrinho. Aqui nós temos a Mantis, que está em Guardiões da Galáxia, né? Que é muito mais interessante ela ser uma alienígena do que ser uma vietnamita doida, né? Como está constando aqui, ela é uma auxiliar nessa batalha contra o Thanos, o que realmente acontece com o filme dos Vingadores, ela está participando dessa batalha contra o Thanos. E aí depois vai mostrar como que o Capitão Marvel adquiriu o câncer, já que esses poderes fotônicos dele também geram uma grande regeneração. E aí a Marvel tinha que justificar isso que estava acontecendo. E para vocês saberem, a pessoa que escreveu a história da morte do Capitão Marvel, que está por trás desse evento, é o Jim Starlin. E o Jim Starlin ele teve na família uma perda por câncer, então ele estava familiarizado com as etapas, com o sofrimento, e ele usou o quadrinho para transpor isso. Ele usou o quadrinho como uma forma de externalizar essa dor que ele sentia. E a morte do Capitão Marvel foi a forma que ele escolheu para externalizar isso.
E aqui nós temos o Nitro, que é o vilão que vai ser responsável por, de certa forma, trazer o câncer para o Capitão Marvel. Vocês que já conhecem a Marvel há um tempo sabem que o Nitro ele também é responsável por guerra civil. Então, o cara tá por trás de algumas coisas pesadas. Aqui tem uma explosão do Nitro. Não é isso que vai originalizar o câncer dele, mas é para vocês verem aqui os detalhes também, né, da página dupla, do fundo, de como o Capitão Marvel fica situado nesse momento de explosão. E aí ele está roubando um composto químico. E esse composto químico não pode vazar. E aqui a gente tem a cena desse composto químico aqui, vocês conseguem ver embaixo. Esse composto químico ele está vazando depois de uma batalha do Capitão com o Nitro. E o Capitão, sem nenhum aparato, vem e lacra, né? Pegando aqui um foco melhor, com as próprias mãos ele vai e lacra esse componente, ele desmaia, e aí fica um tempo, algumas edições, tranquilamente após esse evento e nada aconteceu de imediato. E aqui nós temos a capa clássica, né, do Jim Starlin, que é o Capitão Marvel sentado no colo da morte com vários outros heróis Marvel em volta dele. E aí nós temos o início, de fato, a morte do Capitão Marvel. Você vê daquele traço que eu mostrei para vocês, como é que difere para o traço agora do Jim Starlin. Vocês estavam percebendo por causa da claridade que está dando os reflexos aqui. E tá todo mundo ainda sem saber como é que tá essa situação. Ele mesmo não descreve, ele faz alguns audiobooks. E aí ele revela, né, pro pai do Thanos que ele tá vivendo com o pai e com o irmão do Thanos. Porque não significa que por o fato do Thanos ser ruim, que a família dele também é uma desgraça. Não é. O mentor é uma pessoa super benevolente e o Thanos era aquela curva fora do caminho, né? Era aquele deviante. E aí nós temos algumas boas imagens aqui do Capitão Marvel. E ele vai descobrir que ele tem, de fato, o câncer. E a partir desse momento, o mentor não mede esforços para poder tentar ajudar ele da maneira que eles puder ajudar, porque eles vão atrás de todo e qualquer conhecimento científico. E nesse vão de essa história sobre conhecimento científico, a Marvel acaba trazendo para mim uma das melhores cenas, né, que eles reúnem os maiores cérebros aqui, que tem uma imagem de alguns, né, desses cérebros. Nós temos o Tony Stark, nós temos o Pantera Negra, o Hank McCoy, o Hank Pym, o próprio Visão. Temos aqui o Sunil Magnum também, um especialista em alguma modalidade científica. E nenhum deles consegue pensar numa forma disso, de combater esse câncer. Temos aqui, depois aparece o Thor também, porque ele tem conhecimento místico. Então, e eles começam a se perguntar, cara, a gente já tá nesse ramo heróico há muito tempo, a gente tá achando que destruindo prédios e enfrentando vilões a gente tá salvando vidas, mas a gente deixou de lado de pensar o quanto de vidas a gente teria salvo se tivéssemos conseguido a cura do câncer. Então a gente tem o Reed Richards, até o Doutor Estranho, que passa por vários problemas desse também, depois tem uma saga dele com o Wong, que eu não me lembro agora o nome, não sei se é a parte de Shambhala, mas ele tem também essa batalha para salvar o Wong, que principalmente o Doutor Estranho ser médico mexe bastante com esse lado dele. E temos a forma como o Homem-Aranha encara isso. Todo mundo acha que o Homem-Aranha é um cara super divertido, super engraçado, mas ele não consegue olhar pro Marvel naquela situação. Ele deixa o quarto, ele fica abaladíssimo porque para ele remete-se ao evento traumático que ele teve com o Tio Ben, que ele teve com a Gwen Stacy. Então o Peter está acostumado a perder as pessoas e ele sofre muito com isso. E ele pega, aqui no momento, ele pensa, puta, mano, esse cara que tá nessa situação acamado, ele voa, ele soca prédios, ele rompe barreira da luz, ele viaja através de dimensões, ele respira em outras atmosferas. Então é um cara que, puta, ele pensou que isso não seria assim o final dele. Eles até brincam, poxa, a gente pensa que sempre vai morrer num evento de aniquilação. Tipo, Galactus veio destruir o planeta, eu fui lá, explodi o Galactus e morri junto. Ou Thanos foi fazer a manopla, eu usei a manopla, como foi o Homem de Ferro em Ultimato, e perdi a vida daquele jeito heróico. Às vezes, um super-herói pode morrer no acidente de carro.
E aí eles pensam nessa parte da própria mortalidade. Aqui tem algumas das pessoas que foram, né, visitar o Rick Jones nesse momento, Noturno, Dos Humanos, X-Men, Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma, Feito Prateado, porque ele é um herói que está na Marvel há um bom tempo e que ele está sempre auxiliando nesses eventos de cataclismo, né, de crise mundial. E aí nós temos aqui outra vez a parte dos cérebros da Marvel tentando dar um jeito de ao menos prolongar a vida dele e que eles estão esperançosos de que vão fazer alguma coisa. O próprio Peter Parker é inteligente e ele não consegue pensar em nada. A gente tem o Rick Jones, que é o cara que dividiu com ele por muito tempo essa responsabilidade. A Marvel nunca levou pro cinema, mas o Rick ele é um cara que é sem poderes, mas que ele tá presente demais nesse ramo super-heróico. Ele teve essa parte de auxílio com o Capitão Marvel, ele já residiu com o Hulk na época que o Hulk era pensante, ele já foi auxiliar do Capitão América no lugar do Bucky. Então o Rick Jones, ele é um personagem Marvel que está aí há bastante tempo e que nunca foi cogitado sequer para uma série ou para uma menção. Eu não me lembro de terem mencionado ele em nenhum filme Marvel antes também. Outra coisa interessante é que quem vai visitar o Rick é o governo Skrull. E para quem você que assistiu até o Capitão Marvel sabe que o maior rixa dos Kree são com os Skrulls. Então ele foi valorado tanto quanto um cara tão importante no mundo que os inimigos dele foram lá num gesto de paz se despedir dele, indicando que ele foi um inimigo honroso, que foi não um prazer, mas que foi muito importante ter alguém tão poderoso quanto ele representando nessa batalha entre as espécies. E aí os Krees não enviam ninguém. Aí que é triste. E aí nós temos um momento crucial, que é a partida do Capitão com todos os heróis possíveis, todos os heróis que puderam participar estando ali. E aquele momento de adeus, nós temos a ligação dele com o Thanos. Nós temos o Thanos que no último evento foi frustrado, transformou-se em pedra. E ele retorna ao normal, vai até o encontro do Rick. E quem vai buscar no pós-vida é o Thanos. E o Thanos fala, não, você não vai morrer desse jeito. E ele finge que cura o Rick e fala, não, você vai morrer da maneira devida. Como o vilão, o meu inimigo, como a criatura que frustrava meus planos. Não vai ser uma doença débil como essa que vai acabar com você. Eu vou acabar com você. O meu destino vai ser acabar com você. Eu não vou deixar que você parta sem eu me vingar de você. Para você morrer assim seria muito fácil. E aí começa esse conflito. O Thanos traz esses inimigos diversos para enfrentá-lo. Ele quer testar o Capitão Marvel em conflito contra vários inimigos diferentes, mas para dar esse gostinho de batalha e para ele poder partir tendo uma sensação de que o dever dele na Terra foi cumprido. E no final ele passa a aceitar a morte. Ele fala que ele quer a morte verdadeira, a morte sem disfarces, né? Aquele rosto feminino dá lugar a esse rosto cadavérico. E aí ele aceita a morte, né? Essa cena do beijo, muita gente zoa a Marvel, principalmente por causa desse monte de traição que tem. Então a morte tá transformando o Thanos num gadão aqui, mas... E o coração do Marvel parando de bater. Aqui tá os batimentos cardíacos dele na tela, né? Cessando. Aí a Serpente da Lua também. E é o fim do Marvel. Ele partiu desse mundo. Foi enterrado aqui na superfície. Longe da Terra, que ele sempre amou. Com todos esses heróis perfilados. E não morreu numa batalha. Não morreu salvando o mundo. Simplesmente definhou por uma doença que a humanidade até hoje não conseguiu combater. Essa oportunidade jogada fora no filme do Capitão Marvel é o que revoltou muita gente da comunidade de quadrinhos. Muitas pessoas falam assim, não, mas esse povo, eles estão chateados porque estão dando a uma mulher lugar de destaque no cinema. Não é isso. Não é isso. Pelo menos do meu lado não foi. Claro que teve gente que ficou pistola porque, oh meu Deus, uma mulher super poderosa. O Capitão Marvel, ele era o super-homem da Marvel. A Capitã Marvel vai ser a super mulher da Marvel. Vai ser a criatura mais poderosa agora. Não estou duvidando de que a Marvel esteja tomando esse rumo.
O problema é que ela deixou de fora uma das memórias mais importantes. A não ser que no futuro eles falam, não, mas eu lembro do Marvel original, que foi um um herói importantíssimo e que acabou falecendo de câncer, e aí abriria esse precedente. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente as histórias da Marvel, mas eu recomendo fortissimamente. Para mim, acho que da Marvel é a minha história favorita, a morte do Capitão Marvel, que ela trata as coisas de um jeito único. Essa edição da Salvat, ela é capa dura, ela é muito bonita, tem essa lombadinha aqui que vai formando as imagens para quem tiver muito dinheiro e conseguir completar a coleção. Tem até uma miniaturazinha aqui do Thanos aqui em cima. E todos os livros da Salvat são bonitos, tanto da Marvel quanto da DC. Então fica aqui a minha dica para você que queira conhecer. Tem uma história inicial de um embate contra o Thanos, a forma como ele adquiriu a doença e como é essa última caminhada heróica do Capitão Marvel, a forma que ele encara o câncer que ele está tendo, a forma como ele se preocupa mais no sofrimento de quem fica no quino dele, que por ele ser um super-herói é mais fácil para ele resistir às dores do câncer, e mesmo assim é pesadíssimo para ele, que é um super-herói. Aí você fica pensando, pô, o cara que tem superpoderes e é regenerativo tá sofrendo com esse câncer? Cara, quem é normal e tem câncer não deve ter uma vida fácil. Bom, galera, eu espero que vocês curtam o vídeo. Se você já leu A Morte do Capitão Marvel, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você se interessou por ela, deixa seu like aí também. E eu vou estar tentando trazer outras HQs que eu tenho. Eu espero que a próxima já seja do lado da DC Comics, provavelmente Lucifer. Mas eu vou deixar em aberto para vocês. E até o próximo vídeo aqui do canal Anime.